Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus e junto com o Matheus e Sabina a gente vai falar hoje sobre o Manifesto Ágil. Então, o que é o Manifesto Ágil, né? Ele é um conjunto de 4 valores e 12 princípios que foram definidos em 2001 por 17 desenvolvedores muito experientes na área. Eles estavam buscando resolver alguns problemas da programação XP, que era o uso de documentações e processos muito complexos e burocráticos, e estavam surgindo ali alguns métodos leves que resolviam isso. E aí, no meio dessa reunião, eles perceberam que haviam alguns pontos em comuns entre os dois métodos, né? Os dois tipos de métodos. E eles resolveram, então, fazer esses valores e princípios e documentar eles. Essa documentação, então, ela acabou se tornando um marco para o setor do desenvolvimento. Eu vou citar aqui daí esses 4 valores que eles definiram e mais para frente a gente vai comentando sobre cada um. O primeiro seria indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. O segundo seria software em funcionamento mais que a documentação abrangente. O terceiro, a colaboração com o cliente mais que a negociação de contratos. E por último, responder a mudanças mais que seguir um plano. A respeito então do primeiro valor, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas, né? O desenvolvimento ele é um processo humano e criativo. Então, não tem como eu seguir uma documentação ou passo a passo de como desenvolver uma nova funcionalidade ou corrigir algum erro. Isso é algo que vai ocorrendo, né? Então, eu preciso me comunicar e interagir com os indivíduos para poder resolver os problemas ao invés de seguir cegamente um passo a passo engessado. Mas nem por isso as documentações e ferramentas de gestão elas não estão presentes nas metodologias ágeis. Elas estão presentes, só que elas só servem para auxiliar a gente. Sobre o segundo valor, que seria software em funcionamento, mais do que a documentação abrangente, a gente pode pensar no que resolve o problema. O que o cliente está esperando no final. O cliente ele não está nem aí se tu vai ter uma documentação abrangente do software com modelo de classes e tudo mais. Ele quer um software que funcione e que resolva o problema dele. O que acontece bastante é que a documentação acaba sendo um meio de comunicação. Eu não entendo muito bem como funciona aquela parte do sistema, vou falar com meu amigo, meu colega ali, como é que funciona aquela parte? Tá na documentação. Isso não é muito legal, né? A documentação ela serve para auxiliar na interação da equipe e não servir como a comunicação em si. Isso não quer dizer que a documentação não é importante, ela é importante. Só que a documentação ela não é o nosso objeto final, não é a nossa entrega. Então a gente pode pensar em documentar as partes importantes do sistema e não qualquer coisinha, uma tela de login. O terceiro valor, que é a colaboração com o cliente, mais que a negociação de contratos. Então a gente não precisa de contratos, não precisa pagar, só a gente está desenvolvendo e é isso aí. Na verdade não é bem assim, né? A questão é que o contrato, ele não é o nosso cliente. Não adianta a gente assinar um papel com o que o cliente pediu, ficar desenvolvendo durante 6, 4 meses, no final entregar algo para o cliente e ele vai chegar e falar, não era bem isso que eu queria. Então, a ideia é que o cliente ele participe durante esse desenvolvimento. Trazer o cliente para todo o processo do projeto, né? Isso evita que o resultado final seja diferente do que foi esperado. Os desenvolvedores e os clientes eles estão no mesmo time. Ambos querem resolver um problema. Eles querem um software funcionando. Então, não adianta pensar que cliente e desenvolvedor são, de certa forma, inimigos. Ou quando o cliente reclama de algum bug do sistema, o desenvolvedor fica ofendido porque é meu software e está funcionando. Algo que pode ajudar com esse valor seria entregas contínuas. Se a gente entregar, ir desenvolvendo e entregando parte do sistema para o cliente, ele vai conseguir testar e validar se aquilo que está sendo entregue está de acordo com o que ele pediu. Isso vai evitar que no final o sistema seja entregue diferente do que o cara pediu, né? Responder mudanças mais que seguir um plano. Esse valor, né,
seguir o plano é legal, interessante, a gente precisa ter um plano para saber por onde começar, se no Bootstrap, para qual caminho seguir, né? Mas talvez o plano que foi criado lá no passado não faça muito sentido hoje, né? Então, seguir o plano, que é muito antigo, hoje talvez não ajude tanto. A ideia, então, é que esse plano ele possa ser flexível à mudança, a gente consiga alterar ele, né? Muito melhor do que ficar discutindo sobre isso tá ou não tá no plano. Mudanças de requisitos vão acontecer, isso é inevitável. O cliente ele pode mudar de ideia em algum momento e querer uma outra funcionalidade, coisa do tipo. E isso pode até agregar o cliente, que ele pode ganhar vantagem competitiva. No meio do desenvolvimento do projeto ali, surgiu uma nova demanda no mercado e o cliente ele quer incluir isso no projeto. Então, aceitar mudanças vai ajudar a gente a conseguir entregar essa vantagem para o cliente. E, de novo, a entrega contínua pode ajudar isso, né? O cliente, você desenvolvendo, entregando para o cliente, ele vai conseguir ver, aqui eu quero que seja um pouco diferente e vai aceitando essas mudanças. Então, a maior ideia sobre esse valor é flexibilizar o plano para que ele consiga aceitar essas alterações. Falando então agora sobre os 12 princípios, né? O primeiro seria, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software e valor. Então, nada de atrasar a entrega, né? A entrega ela tem que ser feita adiantada, no caso, e não atrasada. Ela tem que ser o nosso foco, e não ficar documentando e criando processos que, no final, podem acabar atrasando. Outro princípio seria aceitar mudanças de requisitos, mesmo no fim do desenvolvimento. No caso, a mudança de requisito, às vezes ela acaba sendo a causa da falha de um projeto, né? Mas a gente deve se adaptar. Os processos ágeis, eles visam isso, a adaptação com novos requisitos. E essa adaptação, ela pode até agregar ao desenvolvedor, às vezes ela pode facilitar alguma funcionalidade que a gente estava fazendo. Outro princípio seria entregar software funcionando com frequência na escala de semanas até meses, com preferência aos períodos mais curtos. Então a gente tem que estar constantemente mostrando valor para o nosso cliente. Esse valor ele não precisa necessariamente ser um pedaço específico do software funcionando. Ele pode ser só um protótipo para o cliente poder dar um feedback e a gente trabalhar em cima desse feedback, né? Isso pode facilitar também o desenvolvimento do software. Pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente, durante todo o curso do projeto. Então, ambas as partes elas têm que estar sempre disponíveis para poder tirar dúvidas e se comunicarem. No caso, não precisa ser necessariamente pessoalmente, mas isso vai facilitar o desenvolvimento. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e suporte necessário e confiar que farão o seu trabalho. Então, buscar sempre o envolvimento do time, né? Seja dentro ou fora do trabalho, para que todo mundo esteja bem ciente do que está ocorrendo e utilizar de mecanismos como reuniões diárias para identificar problemas que podem estar travando algum desenvolvedor. Bom, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informação para e por dentro de um time de desenvolvimento é através de uma conversa cara a cara. Bom, ali está a palavra time de desenvolvimento, né? Mas pode trocar para qualquer time, né? Não existe nada melhor do que conversar cara a cara com a pessoa para tentar entender alguma coisa, transmitir algo para ela. Porque conversa por e-mail, por chat, não é a mesma coisa que tu vê a pessoa na frente dela e tá ali a comunicação, expressões e tudo mais, né? Isso, às vezes, é um pouco ruim quando se trabalha remoto, né? Ainda tem algumas alternativas como Skype, esse tipo de coisa. Software funcional é a medida primária do progresso. Como a gente vai saber se o nosso time está rendendo ou não? Né? Basicamente, se o software está funcionando. Se tem software funcionando, quer dizer que o time está construindo alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver o software ele está funcionando ou não.
Outra questão, né, que cai de novo na questão da entrega contínua é que quando tu começa a fazer o software funcionar e mostrar isso para o cliente, você consegue ter feedback, né? Então sempre é interessante a gente ter um MVP de projetos e tudo mais. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes. A questão é se o time ele entrega valor a cada 2 semanas, a gente tem que manter essa consistência, né? A gente não pode dizer que a gente entrega a cada 2 semanas e começar a perder isso. Ou então a questão de imprevistos como hora extra. A gente entrega a cada 2 semanas, mas nessas 2 semanas nosso time faz 4 horas extras por dia. Isso não é legal, quer dizer que alguma coisa está errada. Ou o time ele não está tão preparado para atender essas demandas, ou o projeto ali, o plano, ele não foi bem feito, né? Então essa questão a gente tem que aprender se acontecer algo de errado para tentar ajustar os nossos processos. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. É a questão de, cara, quando o projeto ele está crescendo, ele está ficando grande, fica mais complicado de adicionar coisas nele e dar manutenção nele. Então a gente tem sempre que manter a excelência técnica e bom design para manter o código bom. Isso respeitando, né, o princípio anterior. A gente não pode... Nosso time ele entrega 5 coisas por semana. A gente agora quer entregar 10. A gente não pode trabalhar o dobro para entregar 10. A gente tem que mudar nossos processos para conseguir entregar 10, trabalhando a mesma coisa que a gente estava entregando 5. Simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Aquela questão do menos é mais, né? Se a gente consegue resolver algo com o menor esforço possível, a gente não precisa reinventar a roda para dar uma solução para aquele problema. E uma questão também que é levantado é, às vezes, saber dizer não, né? O cliente ele quer uma funcionalidade diferente que talvez não se encaixa tanto no sistema, ou já existe alguma funcionalidade que consegue, de certa forma, resolver esse problema, né? O cliente, tenta resolver dessa forma aqui, tem essa funcionalidade, a gente vai pensando como resolver isso mais tarde, né? Talvez com uma nova funcionalidade, ou não, se aquela realmente conseguir atender o cliente. Isso evita que a gente fique jogando código no sistema que vai ser usado uma vez e nunca mais. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. É sobre a autonomia das equipes, né? O time ele precisa ter um líder mandando fazer, como fazer, esse tipo de coisa, ou o time ele consegue se organizar sozinho? Também, o time ele pode tirar férias, ou se tal pessoa sair de férias, o time quebra, não consegue mais desenvolver nada. Então a gente tem que pensar de começar a distribuir o conhecimento entre a equipe, o que entra também o pareamento. É uma forma de a gente distribuir o conhecimento do time. Não adianta a gente ter o conhecimento todo focado numa pessoa. E intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo, então se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo. Bom, esse é o último princípio e é basicamente o que faz todo o resto rodar. Cara, a gente tá no processo, a gente tá fazendo as coisas, tá dando certo, beleza. A gente pode melhorar, vamos tentar coisas novas, vamos tentar processos diferentes, vamos tentar fazer mais. Não tá dando certo, cara, vamos rever onde que a gente tá errando, vamos tentar resolver esse tipo de problema. Então é muito importante que o time pare periodicamente e veja, cara, a gente tá acertando, a gente não tá acertando, a gente tá dando certo ou não. Então, é isso sobre essa última princípio, né? Bom, aqui é a lista de signatários que assinaram o Manifesto Ágil. E nossa talk era sobre isso, pessoal.